Florianópolis em 2011. Trabalhei... De onde vocês vieram? De Curitiba. De Curitiba. Aí eu trabalhei com algumas outras coisas assim que não tinham nada a ver com alimentação. A minha família não é de comércio. Iniciou eu e meu marido. Tinha bem poucas lojas aqui nessa região, ainda não tinha nenhuma. Tinha assim, se tinha era pequenininha. Eu tenho visto que tem surgido uma linha vegana, mas junk food, substituindo a comida junk carnívora por uma comida junk vegana. Com muita soja, com muitos óleos, assim. Tento trabalhar aqui é mais simples, né? Menos ingredientes, menos temperos, menos artificiais. Diminuir um pouco o glúten. Mas de tomar cuidado de manter a ingestão de fibras. Sim. Porque eu não sou celíaca e nem ele, mas aquele costume assim, a gente começou a ter alternativa de alimentação que saiu do pão do lanche, assim, né? Que saiu do lanche do pão com queijo e tomate à noite, por exemplo. Saiu do que é uma coisa bem café da manhã. Que a gente aprendeu com isso, assim, né? Mudar, tirar um pouco o glúten, assim, dessimplificar o cardápio também foi legal, porque tem umas alternativas boas para consumir sem glúten, mas que não necessariamente é só farinha de arroz ou alimentação branca, assim, né? Farinha de mandioca, que tenho visto que tem muita gente trocando hoje o glúten, assim, um pão integral, um pão cheio de grãos, por farinha de arroz e farinha de mandioca. Aí continua sendo a farinha. Continua sendo a farinha e sem as fibras ainda. Sim. Então, acho que é um cuidado isso, assim, né? Hoje até as fábricas de pães sem glúten estão cuidando com isso, de inserir mais fibras nas receitas. E isso é interessante, assim, de cuidar, porque eu acabei vendo algumas pessoas que pararam de comer glúten, mas que engordaram. Por conta do excesso de amido. Acaba sendo essa farinha, mesmo a farinha sem glúten, ela é um amido, né? E ela vai... É um tipo de carboidrato que daí ela vai fazer com que a pessoa aumente de peso. Então... Sim, muito interessante isso que tu falou. E isso tu enxerga mesmo, assim, que às vezes o paciente que acha que está se beneficiando da parte da saúde, e realmente ele não está sendo prejudicado na questão de consumir glúten, mas ele vai aumentar de peso porque ele não está substituindo uma coisa importantíssima que tu falou, que é a questão que talvez substituir o glúten por legumes, por outras alternativas que não a própria farinha sem glúten. A batata doce surgiu aí e ainda está assim, né? Uma alternativa legal. Abóboras, forno é uma opção legal para usar, que eu gosto. Tenho percebido que as empresas também têm direcionado para as crianças opções mais saudáveis. Não deixa de ser bonitinho, com um formato legal. Sim, atrativo. Mas com alternativas de ingredientes melhores, sem corante, sem conservante. A questão da gordura hoje é uma área que eu gosto de selecionar os produtos, assim. Primeira coisa que alguém vem me oferecer, eu pergunto qual que é o tipo da gordura que é utilizado lá e se tem glutamato monossódico. Que aí já não precisa nem me mostrar o produto. Não tem problema nenhum comer. Agora o excesso e a qualidade é que atrapalha. Exato. E tu cada vez mais má qualidade. Tu pensar e te preocupar nisso. Pensar no que tu tá comendo, aonde tu tá comendo e de onde tá vindo o alimento, né? Eu acho que isso é uma coisa que quanto mais pessoas tiverem essa consciência daqui pra frente, mais saúde elas vão ter. O Natu começou e como que você começou no Natu? Muito bem, vamos lá. Do início, né, o Natu começou do sonho de duas meninas que antes de virar realidade eu já era amigo pessoal delas. Hoje nossa amizade tem quase 10 anos já de existência, sou muito grato a ela existir, a nossa amizade
sempre foi muito rica, sempre foi, né, muito legal. A gente sempre fez muitas aventuras antes mesmo Fora do Natu. Antes mesmo Sim. do Natu virar realidade. Sim. A gente já fazia Vocês já eram encontros, a gente já amigos. fazia trilhas, aventuras, então a gente já tinha essa, como posso dizer, relação bem oxigenada, bem trabalhada, e a gente sempre, né, brincou bastante antes do Natu virar qualquer sonho, né? E aí, anos depois, né? Desculpa te interromper, mas vocês já se alimentavam assim bem ou não? Não. Ou era uma coisa assim, mais ou menos? Já tinha essa coisa assim de tentar ter uma boa alimentação? A Fernanda, né, uma das realizadoras, a loja é muito inspirada nela. A alimentação dela sempre, por ela ter uma sensibilidade já mais aguçada ao glúten, né, não ser muito adepta à alimentação carnívora, etc. Ela sempre já teve, desde do Natu, antes do Natu, já mostrava vários indícios que ela sempre, né, tentava adaptar a alimentação dela, mas ela sempre se frustrava bastante quando saía, quando ia em padarias. Sim. Era sempre um grande desafio sair com ela e encontrar algo que ela pudesse, né, compartilhar Sentir com todo bem mundo. comendo, Às vezes, né, mesmo aqui em Floripa. ainda mais aqui em Floripa. Você, né, claro, Floripa evoluiu bastante, mas a diversidade se dava em números e não em diversidade. Né? A quantidade era o mesmo do mesmo várias vezes, né? E quem, né, coisas tinha diferentes. alguém com uma característica diferente, uma necessidade diferente, nunca conseguia encontrar. E, né, a opção, seja para tomar alguma coisa, seja para comer, né, então sempre relutava, isso sempre estava muito presente nos nossos encontros em casa ou fora, né, a gente sempre fazia algo diferente, tá? E ela sempre, eu adoro tudo, então eu só tinha os benefícios das necessidades especiais dela, que eu ia lá e experimentava, acabava conhecendo mais e mais. Ser bem aberto. Bem aberto. Tem uma frase muito comum de quem vem pela primeira vez que é: nossa, o que eu vou pedir? O que eu vou escolher? Não pela dúvida, mas sim, né, pela variedade de opções que ela fica com vontade de escolher, desde daquela, com essa, com a outra, e aí o mais interessante é quando a pessoa volta e ela acaba repetindo a primeira opção que ela teve na primeira vinda. E a gente brinca aqui internamente, o maior desafio é desviciar a pessoa, que ela sempre pega aquele mesmo suco, o mesmo omelete, a mesma tapioca. E a gente brinca, né, o pedido tradicional, lidar com tantas pessoas, né, diferentes, já passou tranquilamente das 50 mil pessoas atendidas nesse período, pessoas diferentes, pessoas iguais, famílias, amigos. O desafio de tentar fazer dar certo durante tanto tempo é uma persistência, né? E aí, com pessoas diferentes, né? Pessoas diferentes. Porque como a proposta do Natu não é vincular o Natu a, por exemplo, só quem é vegano ou só quem é vegetariano, isso é um grande desafio. Sim. Porque tu precisa contentar a pessoa que come carne e a pessoa que não come. Né? Fazer ela Fazer se com que sentir, ela os se dois, sinta bem, os exatamente dois no lugar. serem abraçados, acolhidos, ou tanto o que come e exato, um na é um outra grande ponta desafio totalmente, tanto politicamente, né, distantes, afastados, o vegano, onde luta de forma incessante, estilo de vida, não só alimentação, mas também como estilo de vida, estar lado a lado no mesmo ambiente, compartilhando pratos parecidos, na mesma mesa, saindo do mesmo local, Isso é um grande desafio. Um grande desafio. E Natu e funcionários é tão rica porque ele chega a experimentar algo que ele não é uma combinação, algo que ele não está acostumado, um cogumelo, um suco mais exótico, com combinações. Chega aqui, experimenta, acha delicioso. O segundo passo é ele vai para o supermercado, muda os hábitos de compras, faz em casa, adapta, né? Aumenta a receita, diminui, troca, chega aqui depois, olha, em casa eu fiz isso, troquei e tal, e ficou maravilhoso e tal. E ele passa a gente pergunta, como você fez, né? Como ficou? E, cara, coloca no cardápio, todo mundo vai adorar. E temos várias sugestões, adaptações, faz parte do nosso universo, do nosso desafio diário.
de conquistar o primeiro e deixar conquistado o último que saiu, né? Então faz parte da nossa rotina, basicamente. Parabéns. Um lugar muito legal. Obrigado, gente. Luca, me conta dessa perdição. Essa perdição é uma perdição mesmo. É uma torta sem glúten, sem lactose, feita com ingredientes maravilhosos, farinha de amêndoas. Aqui nós temos agora uma torta belga, feita com chocolate belga, putz, dá até dó de falar. Ela tem um chocolate crocante por cima. Vamos ver. Ela tem um chocolate crocante por cima, com flor de sal. Ela mistura o sal e o doce de maneira magnífica. Linda, maravilhosa. E agrada muito bem os dois públicos. Então, ela é o maior sucesso que a gente tem aqui dos doces. Ela é magnífica. Gratidão, né? Vamos começar assim, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, podendo fazer toda essa troca e compartilhar tantos momentos especiais que na verdade é uma coisa só. Se vocês todos passam a sentir isso é porque somos uma coisa só, então não é a Fernanda, não é a Dani, não é o Luca, e é todo mundo, né? É a união. E é uma coisa só, mas só cada um fazendo de uma pontinha, né? Eu já tenho um pouco dessa história assim, mais ativada cedo a respeito da atividade física, do esporte, da alimentação, que daí a alimentação ela já foi começando a ficar um pouco mais consciente até por uma questão estética, quando tinha ali 12, 13, 14, aí o açúcar, aí o refrigerante. Você aí já pensava nisso? Já ficava sem, já fazia, vou ficar sem Tu beber. percebia que isso te fazia mal? Percebia que isso não era legal. Não estava legal. E já começou a despertar, se a gente sempre foi da fruta, nossos pais sempre trouxeram a questão da fruta, já de uma alimentação mais original. A gente se conheceu, eu e a Dani, em São Paulo, e nós viemos pra cá juntas, e aí já rolou altas conexões, porque a Dani é nutricionista e é super atleta, e eu sou educadora física e sou super natureba. E aí vamos construir a casa, a gente já tinha morado em várias casas, a gente veio morando, né, a gente teve a oportunidade de ganhar o terreno. Ali a gente tem uma vegetação que está subindo, que vai tampar a parede do pôr do sol, que vai esquentar a casa. Ter a fachada virada para o norte, que é o caminho todo que o sol faz. A gente não está do lado. Tiveram que observar a natureza para começar a construir a casa. A gente sabe que hoje a gente teve a oportunidade de fazer uma casa não tão roots, mas que ela vai durar muito. A gente vai poder ter a oportunidade de mostrar para pessoas que querem ter uma consciência na construção, não precisa ser roots. Exatamente. Mas tem que ter aquela cara assim, tipo, meio... Não precisa, pode ser uma coisa que vai durar, tipo, não é moderno a palavra, mas é um negócio mais futurista, talvez, né? Uma coisa mais... Assim, transportando pro Natu é uma coisa assim, tu pode ter uma alimentação maravilhosa, colorida, mas não precisa estar num lugar extremamente hippie. Aqui tá representando isso também. Exato, traz um equilíbrio. E o equilíbrio, que é o que todo mundo busca, entendeu? Bom, a minha paixão pelo esporte vem desde criança. Sempre gostei muito, meus pais sempre incentivaram, capoeira, natação, enfim, eu sempre estive ligada ao esporte, né? E sempre por ser também bastante hiperativa, nasci de 7 meses. Então, isso sempre, né, o esporte sempre me fez bem. Sempre tive um sonho de fazer triatlon, sempre ia nos Irons da vida assistir, sentir aquela emoção da galera, e isso sempre me arrepiou.
E eu acabei tendo muita sorte, sou muito grata, ganhei a bike. E eu falei, tava na minha listinha de 2016 que eu faria triatlon. Daí não rolou 2016, mas 2017 eu fui presenteada com a bike. Eu falei, nossa, agora é o momento de realização desse sonho. Aí eu procurei uma assessoria esportiva, que é a Time, e me deu um suporte incrível, assim, desde o início. E aí eu fui introduzida nesse universo aí. Teve essa conexão com o Natu desde quando a gente se conheceu, eu e a Fê, né? De criar alguma coisa, de ter alguma coisa que a gente possa disseminar, né? Esse conceito de alimentação saudável, de saúde, de esporte, de vida. E aí eu fui fazer uma pós em nutrição esportiva para colocar um pouco da alimentação linkada ao esporte com um pouquinho mais de técnica para atender, né? Eu fazia atendimento na época também, para poder ali ter um conhecimento maior também na área do esporte, que é o que eu mais me identifico. Então, como sexta é o dia de descanso e para conciliar a rotina de trabalho, eu deixo para fazer a musculação na sexta-feira. Mas de segunda-feira eu corro, de terça e quinta eu nado e pedalo, geralmente 1 hora de natação, 1h30 de pedal, 1h15, agora está aumentando o volume. De quarta eu corro também, de quinta de novo pedalo e nado, sexta musculação e sábado e domingo são os treinos mais longos, que é com assessoria, que é lá em Jurerê. E de domingo a gente geralmente pedala na Via Amiga, ali na beira-mar mesmo, ou vai para a Serra, que é São Bonifácio, Anitápolis. E como é que é a tua rotina da alimentação, assim, nos teus dias de segunda, quarta e sexta? Como é que é a tua alimentação, assim? A alimentação tem que ficar bem ligado com a alimentação, porque o gasto energético ele é muito intenso, né? Exato. Então se você não cuidar de uma alimentação adequada, você vai acabar tendo uma deficiência, você acaba produz muitos radicais livres, então você envelhece muito rápido, se você não usar alimentos ali que tem esse poder antioxidante. Então, sempre eu me preocupo. Proteína, suplementação, o que eu uso? Porque às vezes, porque a correria do dia a dia, tem que colocar, e dependendo do volume do treino, colocar uma suplementação. Ah, é obrigado? Não, depende, cada é um caso. Se você tiver uma disciplina com alimentação e tal, mas no triatlo normalmente é necessário alguma suplementação. Do gasto. Isso, do gasto energético. Então eu uso uma proteína vegana, da Vegan Whey, que de manhã geralmente, quando eu tenho um treino seguido do outro. BCA eu uso bastante também, normalmente intra-treino com carboidrato, um melado, melado. Às vezes até açúcar mascavo mesmo, eu misturo. Fruta seca eu uso bastante. E gosto também eu uso carboidrato, porque o carboidrato é essencial para a produção de energia. Mas eu também acabo suplementando bastante, usando bastante azeite, manteiga ghee, gordura boa, abacate, castanhas, né, que são as gorduras que o nosso corpo precisa. Claro. E proteína, eu não sou vegana, infelizmente, ainda não sou, eu como peixe. Carne vermelha eu evito, mas quando tem algum churrasco, eu não resisto. Mas um dia eu chego lá nesse grau de evolução. Então eu acabo colocando proteína normalmente 3 vezes ao dia, assim. Mesmo se for um ovinho, que às vezes é prático, eu que vou comer ovo. Uso bastante a quinoa. Sempre como fonte de proteína. Como fonte de proteína, peixe, atum, frango normalmente. Misturo sempre arroz e feijão, porque para os veganos, por exemplo, o arroz e feijão acaba suprindo a necessidade proteica. Ovo eu uso bastante também, porque eu acho prático e bom. E ervilha é um... Agora já suei um pouquinho. Eu sei que o treino não valeu, mas pô... Não, pô, já valeu. Só de estar falando o tempo inteiro e verdade. pedalando já considera. Mas você também treina, né? Um pouco. Então vamos dar uma corridinha. Vambora. Abraço coletivo. Obrigado, gente. Obrigadão. Obrigado mesmo.